Olá. Primeiramente, eu queria pedir desculpas a vocês por estar com essa burca, mas eu tive um problema, um pequeno acidente na boca e essa região está com uma aparência antiestética muito intensa. Não é nada de preocupar, eu começarei o tratamento a médio ou longo prazo, mas só poderei ter alguma definição sobre o tratamento no dia 27 de abril. Como o importante aqui não é meu rosto, mas a minha voz e o que eu estou passando para vocês, então se acostumem, por favor, com essa máscara que não tem nada a ver com o coronavírus, é apenas para não... digamos assim, eu não me sentiria à vontade de mostrar a região da boca para vocês. Está com um aspecto antiestético. Então, assim eu me sinto à vontade. E acho que não impede em nada, porque a minha voz está clara, está nítida, e o que importa é exatamente isso, a mensagem. Bem, nós ficamos na nossa última palestra aprendendo a ler 3. Chegamos a dizer a vocês que, recapitulando um pouquinho, que a língua, vamos dizer assim, na Europa, durante algum tempo a língua oficial foi o grego, depois que Alexandre conquistou o Império Persa. Depois o Império Persa foi conquistado, o Império de Alexandre foi conquistado pelos romanos, então os persas conquistaram a Babilônia e o Império Babilônico. Depois, Alexandre conquistou o Império Persa e alargou mais ainda. Em seguida, os latinos, os romanos, conquistaram o Império de Alexandre. Então, nós chegamos a um alargamento de fronteiras que todos os historiadores dizem que foi providencial para a disseminação do cristianismo. Porque, aqui, segundo Colin McEvedy, aqui nós temos um mapa da época. Essas coisas, esses riscos pretos são as estradas que Roma fez. Quer dizer, seria muito difícil para o cristianismo a expansão, a propagação do cristianismo se não fosse o Império Romano. Então, para os crentes foi providencial. E com a conquista do Império de Alexandre pelos romanos, a língua passou a ser o latim. O grego foi substituído pelo latim, embora nós tenhamos até hoje marcas indeléveis do helenismo, que é como se chama a civilização que Alexandre criou, helênicos. Então, o helenismo deixou marcas indeléveis, quer dizer, a influência do grego, da civilização grega, e como Roma se tornou vencedora dos gregos militarmente, mas culturalmente ela foi vencida, então o vencedor se subjugou à cultura dos vencidos. Logo, a cultura que nós vamos privilegiar é a cultura greco-latina. Então, não vamos esquecer que todo o nosso esforço é para mostrar que nossas raízes são greco-latinas, quer dizer, gregas e romanas, e da Grécia praticamente ficou estética. A nossa estética é toda grega. Não é à toa que a televisão começou mostrando a Angélica e a Xuxa, duas loirinhas. Por quê? Porque elas eram mais ou menos o modelo de beleza
da estética greco-romana ou greco-latina. Já Roma, diferentemente da Grécia, não nos legou somente a estética. Nos legou o direito, a ciência do direito e muitos costumes, né, e principalmente a língua, o latim. Já dissemos que o latim falado pela população pobre era o latim vulgar, e o latim falado pela população rica era o latim culto, o latim clássico. Só a título de ilustração, nós vamos mostrar livros que nós estudamos na Universidade Católica de Petrópolis, exatamente para mostrar a diferença entre essas duas línguas que eram extremamente diferentes uma da outra, como diríamos hoje em dia o português lusitano e o português do Brasil. Desde a época do Império, que o nosso senador e conhecidíssimo José de Alencar, sabiam que ele foi senador do Império? Havia o parlamentarismo e, portanto, o imperador era chamado poder moderador. Depois vinha o primeiro-ministro, que o mais famoso deles foi o Barão do Rio Branco. Depois vinha o Senado. E um dos senadores, que era reeleito sempre, porque tinha grande erudição, grande competência, era admirado por todos os brasileiros e nos deixou um legado literário imenso, né? Quase que martiniano, José de Alencar. Antes de chegar, portanto, a isto, ao segundo império, Dom Pedro II, Alencar faz parte, Barão do Rio Branco, que vinha nas notas de 5.000 réis, fazem parte do segundo império. Então estão aqui alguns livros que representam o latim clássico. Aqui nós temos o livro mais famoso escrito por Júlio César. Deixa eu ver se eu aproximo bastante para vocês verem. De Bello Gallico, quer dizer, as guerras na Gália. Bellis é bellum, quer dizer guerra. Então, é um clássico, né? Aqui está todo em latim. Claro que nós não lemos esse livro na faculdade. Isso seria para especialistas da língua latina. Mas nós tivemos que ter contato com ele e saber que Caio Júlio César, aqui está os grifos que a professora mandou que a gente fizesse nas frases onde ela analisava, né, o latim clássico de Júlio César. São poucos, acho que foi só um capítulo que nós estudamos, mas esse capítulo está bastante grifado, porque o professor Germano, ele era alemão, mas falava latim fluentemente. Eu não sei se vocês sabem, mas o latim é a língua oficial do Vaticano. Dentro do Vaticano se fala o latim. Nós temos aqui também um outro primor, que é Ovídio, um outro clássico da língua latina. Aqui nós temos, nesse livro, nós temos trechos selecionados da obra de Ovídio. Mas a obra-prima de Ovídio se chama O Trabalho e os Dias. Aqui nós temos trechos selecionados de Ovídio. Então nós temos várias também em latim, mas aqui o autor nos brindou com um glossário. Aqui abaixo, portanto, nós temos um glossário com as principais palavras que, vamos dizer assim, são desconhecidas. Isso se chama glossário. Então, o livro de Ovídio é mais fácil de ler do que o De Bello Gallico de Júlio César, porque lá não tem o glossário. O mais famoso foi O Trabalho e os Dias, onde ele dá, segundo a concepção dele, a origem do mundo e dos deuses. Mas o trabalho mais famoso sobre a origem do mundo, eu não tenho o livro, né? O livro não existia na biblioteca da UCP, então a professora deu o livro dela para que a gente fizesse uma xerox. E aqui está a minha xerox, é a Teogonia, a origem dos deuses, é de Horácio. Então, está escrito aqui em cima, Horácio, aqui, origem dos deuses ou
teogonia. Claro que em latim, aqui teogonia já é uma expressão grega, theos. Em grego é Deus. Em latim, Deus, Deus mesmo. Deus dii, né? Latim, Deus, deuses. Em grego, Deus é theos. Então aqui você vê a influência da cultura grega sobre Roma foi tão grande que Horácio escreve a origem dos deuses baseado no panteão grego, Zeus, Minerva, e que depois se fundiu com o panteão latino, formando Zeus se tornou Júpiter, né, e vai por aí. Então, também aqui em latim. Deixa eu ver se é para não estar dando informação errada. Não, está traduzido. Está traduzido. Então, aqui é a tradução da obra-prima de Horácio, Teogonia, cujo título ele fez em grego. Gonos, em grego, significa ângulo ou nascimento. E Theos, Deus. Então, ele, em vez de colocar o título em latim, como Ovídio colocou e como Júlio César colocou, De Bello Gallico. Isso é puro latim. Aqui, Ovídio já colocou o título do livro dele em grego. Ainda havia uma influência muito grande na elite dos romanos, do idioma grego, da cultura grega, e a estética grega se impôs. Nós temos muitas estátuas gregas por cópias romanas, né? Por exemplo, uma estátua famosa chamada Laocoonte, eu sou professor de História da Arte também, pelo IBA, formado pelo IBA, Instituto de Belas Artes, lá no Parque Lage. Então, é um grupo escultórico em que um homem e 2 filhos são enlaçados por uma serpente gigantesca e o nome do conjunto se chama Laocoonte. E nós temos essa peça inteira, graças aos romanos que copiaram do original grego. Então a maioria da estatuária grega que chegou até nós, chegou por cópias romanas dos originais gregos que, sendo em mármore, se quebravam, né? Nós temos um Netuno grego em bronze, que se resistiu, Poseidon, mas a maioria, eu acho que inclusive a Vênus de Milo, que é aquela Vênus sem braços, na verdade também já é uma cópia romana, cujos braços foram quebrados. Mas de qualquer forma, sem chegar agora a muito profundamente, que não é isso que nós queremos, isso é apenas uma revisão, porque nós ficamos um tempo sem gravar, né? E por isso eu estou de burca. Então, os romanos copiaram todas as grandes obras dos gregos, principalmente escultóricas. Há até uma brincadeira, que não é de fato brincadeira. Está na biografia de Michelangelo Buonarroti, o famoso Miguel Ângelo, o pintor da Capela Sistina, né? Aquele que pintou Deus no ar, tocando com o dedo Adão deitado na terra, aquele quadro famosíssimo pintado por Miguel Ângelo, cujo nome em italiano era Michelangelo Buonarroti, da família dos Buonarroti, né? Um dos maiores artistas da Renascença, porque ele não era só pintor, ele também era escultor e ele também era arquiteto, ou seja, o teto do Vaticano, que está lá hoje, a cúpula, aquela cúpula foi idealizada e construída segundo os planos do arquiteto Michelangelo Buonarroti. Uma obra fantástica que a engenharia atual admira e diz que é de feitura extremamente difícil, porque é uma cúpula, é para simbolizar o céu. E os antigos acreditavam que o céu era uma cúpula, que a terra era plana, e aí tinha uma cúpula
né? E essa cúpula era de vidro, e através da cúpula nós víamos os anjos que brilhavam em forma de estrelas, e nós terminamos chamando de estrelas o que seriam os anjos. A moderna, entre aspas, astronomia diz que são corpos celestes, são sóis, são pequenos sóis, luas, planetas, mas eles acreditavam que eram anjos que, devido ao grande brilho que eles tinham, brilhavam e nós víamos através da cúpula de vidro. Então, por causa dessa concepção medieval de que a Terra era plana, existe hoje em dia ainda pessoas que acreditam que a Terra é plana, com uma cúpula de vidro através da qual se via o céu, e embaixo era o inferno, era o fogo do inferno. Assim, os medievais tinham a noção da Terra. Hoje, qualquer pessoa inteligente e culta sabe que, na verdade, a Terra é esférica, meio geóide, ou seja, geo já quer dizer terra, mas meio oval, não como uma laranja achatada nos polos. Mas deixa quem quiser crer no que quiser. Eu tenho absoluta certeza de que a Terra é redonda, porque várias fotografias foram tiradas do espaço, inclusive, ultimamente, fotografias apenas para comprovar que ela é redonda. E aqui nós temos os Anais de Tácito. Também está traduzido. Tácito, um dos famosos historiadores romanos, um dos quais fala dos cristãos, né? É um dos testemunhos da existência do cristianismo, não de Jesus Cristo, mas do cristianismo. Tácito se refere aos cristãos como uma seita que era rejeitada pelos romanos cultos e pelos imperadores. Termina que o cristianismo conquistou o Império Romano, ou seja, assim como a cultura grega venceu a cultura latina, que começa com Numa Pompílio, o primeiro rei de Roma, né? E vem até o ano 476, quando os bárbaros invadiram a Península Itálica e tomaram toda a Península Itálica, não, a Europa, premidos por Átila, pressionados por Átila, e aí se espalharam, como o Colin McEvedy mostra aqui, se espalharam e o mundo se tornou, o mundo que era civilizado, o greco-latino, se tornou bárbaro. Então aqui nós temos um dos mapas do Colin McEvedy, onde Roma está aqui no centro, seria a sede do Império. Esse mapa é do ano 44, aproximadamente na época de César. César viveu no ano 64 ou 46. São esses dois números, não me lembro a ordem, se é 64 ou 46. Não sou professor de história, embora me encante muito a história. Mas, mais ou menos, o Império Romano, na época de César, era isso aqui. Foi evoluindo, foi crescendo. Aqui nós já temos o Império Romano no ano 300, portanto, já estamos na época de Constantino Magno, que fez o Edito de Tolerância e que depois tornou o catolicismo a religião oficial do Império. E o último mapa que ele mostra, Colin McEvedy é considerado o maior especialista em mapas, principalmente da origem da humanidade. Então aqui nós já temos o Império Romano no ano 362, já com caminhos, vias, tudo, e os bárbaros ocuparam isso. Como já disse a vocês antes, o imperador Constantino e o Papa Leão tiveram que optar se continuariam dando continuidade é besteira. Se eles fariam com que o império continuasse dentro das linhas da cultura greco-latina, ou se eles abririam mão dessa cultura e adotariam a cultura dos bárbaros. Como os costumes romanos eram piores do que em Brasília, nós temos 503 deputados federais, não é isso? 503, quer dizer, o Congresso está composto de 503 deputados federais. Pois bem, desses 503, 276 deles são réus da Lava Jato. É uma vergonha, né? É mais da metade. Quer dizer, mais da metade do Congresso é réu da Lava Jato, ou seja, é ladrão, é crápula, é canalha. Então, metade do Congresso é composto de canalha, 276 para ser exato. Não é suspeito não, viu? É réu. Quer dizer, já se constatou o crime, mas
como a justiça brasileira anda a passo de tartaruga, muitos foram presos e foram soltos, inclusive o Lula e o Temer. Mas voltemos ao nosso fato. Então, cultura grega foi vencida pela cultura romana, o Império de Alexandre, grego, foi conquistado por Roma, mas o conquistador foi vencido pela cultura do conquistado, tanto assim que Horácio, né, na origem dos deuses, ele intitulou o trabalho dele de Teogonia, origem dos deuses. Theos é Deus e Gonos ou Gênesis, então seria o princípio, o nascimento. Bem, isso tudo, um Papa católico, que o Papa passou a ser uma pessoa muito importante. Eu disse a vocês há pouco que o imperador e o Papa tinham que decidir se dariam seguimento à cultura greco-latina, que era clássica, quer dizer, lindíssima, mas era uma cloaca, quer dizer, era um monte de fezes. Não vou dizer a palavra clara, porque acho que vocês são suficientemente inteligentes para dizer. Júlio César, imperador romano, o primeiro imperador romano, foi ele que deu um golpe na República e fundou o Império. Num aniversário, ele subiu numa mesa, levantou uma taça de vinho e disse: "Um brinde a César, marido de todas as mulheres e mulher de todos os maridos de Roma." Você imagina? Isso era honra e glória para o imperador de Roma. Então é claro que tanto o imperador Constantino, que a mãe dele, Santa Helena, trabalhava a ele para ele não continuar nessa linha, e ele terminou dando à Igreja Católica a força que ela teve até o ano de 1500, mais ou menos, quando ela foi perdendo, a partir do Renascimento, e para fixar a língua clássica latina, o Papa Honório decidiu traduzir a Bíblia para o latim. Isso tudo eu já disse, estamos recapitulando. Então nós temos aqui a Bíblia toda em latim. A intenção do Papa Honório era que o latim vigoraria para sempre. E por isso, os cristãos que já falavam o latim estropiado, eu chamo de bárbaro, mas os eruditos colocam nos livros que era o latim vulgar. Não, latim vulgar quem falava era o povo romano, quer dizer, os pobres de Roma. Mas os estrangeiros que eram obrigados a falar latim, por exemplo, um croata, um palestino, ele não conseguia, porque o latim tem aquela história das declinações, ou seja, eram conjugações para os verbos e conjugações para os nomes. Como eu disse, Deus diligit hominem, Deus ama o homem. Aí a palavra homo, homem, está no acusativo, que termina em M, vogal mais M, mas se eu disser o homem ama Deus, aí a palavra hominem vai para o nominativo, que é homo, e fica homo diligit Deus. Quer dizer, o latino tinha que analisar antes de falar. Análise sintática e morfológica. Então, mas o Papa, coitado, achando que essa língua ia ser perene, então mandou fazer a Vulgata, Papa Honório. São Jerônimo foi quem fez esse trabalho magnífico, porque praticamente de uma vida, né, numa caverna. As pinturas representam ele como um eremita dentro de uma caverna, à luz de velas, com um crânio em cima da mesa para se lembrar de que ele tinha que escrever só a verdade, porque a morte levará todos ao julgamento. E nós falamos que, na verdade, quem editou a Bíblia Latina foi Clemente, por isso ela foi chamada Vulgata Clementina. Embora Honório tenha mandado fazer o trabalho, foi Clemente quem editou. E ela terminou tomando o nome de Vulgata Clementina, ou simplesmente Vulgata. Infelizmente, ou felizmente, porque já pensou, hoje todo mundo teria que falar colocando sujeito, predicado e objeto nos seus devidos lugares, com as devidas terminações, como nós fazemos com os verbos. Amo, amas, ama, amamos, amais, amam. Amarei, amarás, amará, amaremos, amareis, amarão. Os nomes também tinham declinações. Rosa, 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 rosas, rosa, rosam. Então,
colocar isso seria um trabalho sem nome. Então, o latim não teve o sucesso que o Papa Honório supunha, nem que o Papa Clemente supunha, nem que a Igreja supunha. O que é que acontece? O que acontece é descrito aqui pelo professor Ismael Coutinho no livro Gramática Histórica, também estudado por nós na Faculdade Católica de Petrópolis, Universidade Católica de Petrópolis, onde o professor Ismael Coutinho mostra como foi que o latim, já estropiado pelo povo, que não falava o latim clássico, falava o latim vulgar, com a invasão dos bárbaros, foi mais estropiado ainda, de tal maneira que o latim que terminou sendo falado, né, no condado portucalense, que hoje se chama Portugal, nasceu com o nome de Condado Portucalense porque foi um presente do rei de Leão, Castela, Navarra e Galiza para o conde Dom Henrique de Borgonha, porque ele ajudou a expulsar os mouros da Península Ibérica, e a promessa do rei, como nos contos de fadas: aquele que me ajudar eu darei a mão da minha filha e metade do meu reino. Não deu metade, deu uma faixa de terra, né, no litoral, que foi chamado de Condado Portucalense. Primeiro Porto Calhe, cidade do Porto. Depois Condado Portucalense, porque o Henrique de Borgonha era um conde. Hoje nós chamamos apenas de Portugal, que é sinteticamente a abreviação de Porto Calhe. Calhe é cidade, no idioma que vigia naquela época o galaico português. Então foi a partir do galaico português que o professor, eu disse, Ismael Coutinho nos mostra ali, e Antônio Soares Amora nos dá aqui o resumo de como foi que a literatura portuguesa nasceu, por volta de 1100, 1200, e aqui ele dá os poemas iniciais, que é necessário colocar do lado o glossário. Você vê que cada poema vem com o glossário do lado, ó, as palavras que são difíceis e seria necessário traduzir para nós compreendermos. Então, no início aqui, Pero da Ponte, Sancho Sanches, tudo viveram por volta entre o ano 100, 1100 e 1200. Aí, depois, nós vamos ver aqui, já sem o glossário, século XV, século XVI, pronto. Aí, com Gil Vicente e Luís de Camões, então já não há mais o glossário. As palavras são todas compreensíveis, contudo, mesmo assim, eu aconselho vocês a terem adquirirem o hábito de, ao ler, quando forem ler, pegarem um dicionário, que na minha época a gente chamava de pai dos burros, que é para tirar a limpo as palavras que não souberem. Por quê? Porque existe uma ciência chamada semântica, que dá o significado das palavras. Então, como eu disse, cada palavra é uma caixinha que tem dentro um conteúdo. O conteúdo é o significado. A caixinha é o continente, é o significante. Então, se eu não souber o que é o significado, eu lerei o que é o significante, mas não saberei o que é que eu estou lendo. Então, na verdade, eu não estarei lendo, né? Então, muitas pessoas fazem isso, e isso cria aquilo que nós chamamos analfabetos funcionais, que leem o texto e não entendem. Então, a semântica é exatamente essa ciência que diz que nós temos que aprender a ter o hábito de colocar um dicionário perto ao ler uma palavra que nós não saibamos, como no caso, eu disse, naquela época, vigia é um homônimo de vigia, aquele que está vigiando, mas aqui eu estou usando o verbo vigir, que eu lhe disse que peguei o dicionário do Pedro Luft, Celso Pedro Luft, para tirar a dúvida. O dicionário está ali, eu vou pegar logo no segundo vídeo, eu vou mostrar, porque nós estamos quase a 30 minutos. Então, eu tive dúvida, quer dizer, a nova ortografia, quer dizer, que atualmente vige, está em vigor, em vigência. Aí eu pensei, o verbo no infinitivo é viger ou vigir? Fui no dicionário,
E aqui na frente de vocês nós vimos que o verbo é viger, não é vigir. Então, o infinitivo de vige, vigência, vigente, o que vigia, na época, e vigia tem a palavra sinônima, tem uma parônima, tem uma homônima, que é igual. Vigia, aquele que toma conta de algo, o vigilante. E vigia, o passado do verbo vigir, aquilo que tem vigência, que estava em vigência na época do galaico português. Então, a Lusitânia teve como nome inicial Condado Portucalense ou simplesmente Porto Calhe. A palavra cidade, que hoje é tão comum para a gente e para os lusitanos, na época era Calhe. Calhe era cidade. Hoje eu acho que nenhum português lusitano sabe mais o que é essa palavra, porque isso era no ano 1100, no dialeto galaico-português. Como eu disse, os bárbaros ocuparam toda a Europa e foram estropiando mais e mais o latim, até que alguns sábios, como Dante Alighieri, Luís Vaz de Camões e José de Mestre e outros foram trabalhando esses latins estropiados e criando as línguas nacionais, que de gírias e dialetos, de um latim corrompido, que eu chamo de bárbaro, embora o professor Ismael Coutinho chame de latim vulgar quem falava era plebe, os pobres de Roma, em oposição ao latim clássico que os grandes eruditos falavam, como De Bello Gálico, de Júlio César. Então, desse latim barbaramente estropiado, nasceu o português, o catalão, o francês, o italiano, o espanhol e as línguas neolatinas, todas elas derivadas do latim. Então, isso é uma revisão para vocês se lembrarem que, dando um salto, nós vamos agora aqui a 3 obras primorosas. Uma ainda na época do galaico português, Crônica do Imperador Dom Pedro, que eu já mostrei para vocês, por volta do ano 1290, Dom Pedro I de Portugal, 1290. Depois nós temos aqui Luís Vaz de Camões, Os Lusíadas, todo estropiado, mas foi nele que eu fiz o 2º grau. E depois usei na faculdade, embora a professora dissesse que estava muito acima do nosso nível, então a gente está indo para baixo. Porque se eu estudei no 2º ano do 2º grau, os Lusíadas inteiro de Camões, como é que no 1º ano do 3º grau, eu, para me formar como professor de letras, catedrático em língua e literatura brasileira e portuguesa, ela pede desculpas porque é muito difícil. E, finalmente, aqui um dos exemplos dos nossos escritores supostamente modernos. Esse romântico, né? Para nós, o romantismo chegou no Brasil por volta de 1800, chegou atrasado, porque sempre tudo chegava ao Brasil com 100 anos de atraso. Aqui nós temos um dos cantores, dos poetas mais conhecidos da língua portuguesa, né? Principalmente no livro, no poema Timbiras, que ele era indigenista, ele ia fazer do índio um herói, enquanto Alencar também estava preocupado com isso, com o indigenismo, né? E aí, na Canção do Tamoio, aqui está a Canção do Tamoio, ele tem um pedaço aqui, somente um pedaço, porque é muito longa. Aqui eu preferi a Marabá. A minha professora de literatura portuguesa se chamava Maria José. Ela dizia: Marlanf, eu não sei porque você gosta tanto de Marabá. Marabá era uma índia que tinha pele branca. E entre os índios, como existiu na Europa e no Brasil, né, o branco europeu tinha nojo do negro africano, então entre os índios era diferente. A pele dos índios era amorenada, né? Nós temos
um exemplo típico mais ou menos hoje na morena brasileira. Então Marabá, ela nasceu branca, por isso não encontrava marido, porque a pele dela era branca, ela era rejeitada por todas. Eu me encantei com esse poema, que começa assim: eu vivo sozinha, ninguém me procura, acaso feitura não sou de Tupã? Se algum dentre os homens de mim não se esconde, tu és, me responde, tu és Marabá. Ou seja, tu tens a pele clara. E na Canção dos Tamoios, é linda, o poema todo é lindo. Na Canção dos Tamoios, ele é famoso porque ele mostra um índio heróico. Será que eu perdi? Peguei Marabá e perdi a Canção dos Tamoios. Não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida, viver é lutar. Se o duro combate aos fracos abate, aos fortes, aos bravos, só pode exaltar. Então, o que é que nós temos que fazer para ler isto aqui? Isso já é século XVIII. Já estamos na modernidade, né? No ano do ateísmo, no ano do positivismo, no ano da morte de Deus, como dizia Nietzsche. Cristo morreu, sim. Cristo é Deus, sim. Então Deus morreu. Então o que nós vamos fazer no nosso próximo vídeo é começar agora a ensinar vocês a ler os livros de língua portuguesa, a começar pelos mais difíceis, que são os poemas, que geralmente todos eles têm inversões, ou seja, é necessário ser analisado para você saber o que é o sujeito, o predicado, o complemento, senão você não entende, né? É aquela... Vou terminar citando isso. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram indo além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimaram. Entenderam? Não, porque está tudo invertido. É preciso colocar cada coisa na ordem correta, e colocar na ordem correta é colocar na ordem causa, efeito, consequência, o sujeito, predicado e complemento. É o que nós vamos ensinar vocês a fazer. Ou, no caso do hino nacional brasileiro, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade queremos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia quem te ama a própria morte. Então, é esse o tipo de linguagem que o brasileiro comum, e o português também, porque eu tive na TAP, fui funcionário, e os portugueses também não conseguem dominar a língua, desarticulando a forma inversa, chamadas anástrofe e hiperbatom. Então, quando uma ordem está invertida, como no poema de Castro Alves ou no poema de Camões, nós chamamos de anástrofe quando é mais ou menos um pouco, hiperbatom quando é muito. É o que nós vamos fazer a partir do nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Então, aprender a ler é aprender a analisar. Espero que vocês deem o seu like, que tenham gostado e que eu esteja de fato fazendo vocês se tornarem interessados pela língua portuguesa, como dizia Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac. É um alexandrino perfeito. O nome desse poeta é um verso alexandrino perfeito, tem 12 sílabas. Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac, tem 12 sílabas. Então, na poesia, é um verso alexandrino. Até a próxima. Dê seu like, não se esqueça.